Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Aqui sendo um momento de descontração, né? Vamos estar sempre soltando, né, alguns vídeos, né, de casos passados, de né, imagens passadas, mas que vale a pena ver de novo, né? Então não vai ser diferente agora nesse momento. Vamos estar vendo assim momentos que a irmã Darcy Marie está no ar. Já falei todos, né? Eu falei, mas também eu anotei aqui também, teve uma vez que eu vi o disco voador, minha mãe era viva, a mãe era viva, falar rapidinho esse, minha mãe era viva. Aí assim, um domingo, eu cheguei, tinha saído, aí eu cheguei assim, de umas 11 horas, assim, eu cheguei, minha mãe costumava me esperar no portão, em pé, assim, ficava me esperando no portão, sempre, até quando eu trabalhava. Aí eles eram domingo, eu tinha saído. Aí eu cheguei, aí na varanda tinha assim um murinho, aí minha mãe sentada assim no murinho na parte de cima e eu sentei assim na parte de baixo, a gente conversando, tava assim um céu assim muito bonito e tudo, aí conversando bastante ali, tava de 11 para meia-noite ali. Aí, de repente, assim, o tempo começou a ficar assim, meio vermelhado, sabe? Assim, ou laranjado, não sei. Assim, normal, assim começou. Aí eu disse, isso é estranho, né? Aí eu falei assim, não, tá ficando vermelhado, não sei o que. Aí foi uma coisa muito rápida. Aí não veio de lugar nenhum, não. É como se tivesse materializado. De repente, assim, aquele prato, assim, tipo um prato grandão, assim, entendeu? Materializou muito grande, mas assim, muitas luzes, era muita luz mesmo, assim, acho que eram as luzes que giravam. Mas assim, não dava para a gente olhar assim, ou vendo assim, não, porque é uma coisa tipo imã ou energia, sei lá, entendeu? Não é uma coisa assim normal para você olhar, não. Você via, mas estranho, que elas assim, vão uma coisa rápida. Acho que isso aqui não fica muito tempo, acho que até prejudica a gente. Aí sim, uma coisa rápida. Aí, uma coisa assim, que não, tipo assim, um imã puxando assim, aquela luz, uma luz veloz assim. Aí, de repente, aí, de repente, deu para ver mais assim, quando ele subiu assim, depois inclinou e subiu. Sim. Isso foi ou em 77 ou 78. Foi um E mais alguém viu? Mais alguém viu esse disco além de Só você? eu e minha mãe. Sua mãe viu também, ela confirmou também. Só eu e minha mãe. Se inscreva, deixe seu like. Desastre nenhum, né? Não aconteceu, não aconteceu nada assim. Mas quando eu vi o seu canal, você, meu Deus do céu. Né? Esse é o lugar. Não é específico, né? Foi exatamente IQM, né? Exato. Eu nem estava pensando, minha filha até que deu uma ideia, mãe, por que você não conta suas histórias? Aí, nesse canal você pode ter essa oportunidade. Aí ela pegou, ela porque o nosso objetivo não é estudar a EQM em si, mas também, né? Também porque a EQM é apenas um dessas manifestações espirituais aqui, que alguém vive e traz para a gente conhecer. Mas existe uma diversidade muito grande de experiências e a intenção da gente é justamente mostrar que existe o mundo espiritual e que esse mundo espiritual ele é misturado com o nosso. Só que a maioria das pessoas não conseguem enxergar esse mundo, perceber, porque o corpo físico isola, né, o nosso espírito do ambiente natural, que seria o ambiente onde todas essas coisas acontecem. Agora, existem algumas pessoas, isso eu já constatei, que são como você, que tem uma espécie de um pé num canto e um pé no outro, né? Um pé lá e um pé cá, né? Porque ninguém sabe explicar por que essas pessoas veem assim. Eu falo, até eu também não sei explicar, né? A gente fala assim, eu só sei o que acontece, né? A gente não sabe explicar, né? Agora até explico até um pouco, né? Agora até explico um pouco, mas antes era difícil.
É verdade. Né? Era mais difícil ainda, né, entender. Agora, como a gente vê vários casos, vários relatos, é mais fácil da gente, né, a gente compreender um pouco mais e conseguir passar, né, um pouco mais, né? Compartilhar exatamente porque a gente vê que a gente pode falar com mais segurança, né? Com mais segurança, porque a gente antes falava contra as pessoas, mas que medo, né? Assim, né? Poxa, a pessoa tá pensando, né? Tá pensando que eu sou doida e tudo, né? Mas eu creio que nós estamos passando por uma transição, né? Nós estamos passando por um período que as pessoas têm que abrir realmente a mente, né? Sim, sim. As pessoas têm que realmente tem que ter o quê? Um culto racional, né? É Romanos 12, realmente um culto de transformação, né? Que é racional, né? Ver exatamente quem é, né? Quem foi, né? No caso, quem foi Jesus de Nazaré, no caso, né? Quem foi Jesus de Nazaré, o porquê, né? Ele, né? Porque lá em João 1,14 diz que ele se fez carne e habitou entre nós, né? Por que isso, né? Por que ele veio? Por quê? Então a gente tem que ter sempre isso na mente, né? Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva. Se inscreva. Do tio Zé. Teve um dia que eu levantava de manhã, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava no Ponto Frio, lá em Duque de Caxias. Então eu levantava cedinho e eu gostava de comer, né? Minha mãe gostava de botar na frigideira assim comigo, comer antes de sair, né? Eu não gosto de tomar café, essas coisas, eu não tomo café. Então, aí eu sempre fazia, ou às vezes minha mãe levantava e fazia para mim, quando eu tomava banho, me arrumava. E então teve um dia que eu sonhei, né? Eu estava dormindo, eu sonhei, um sonho normal. Eu sonhei que eu via um homem que na minha cabeça eu acho que era o tio Zé. Tio Zé era o irmão da minha avó, que eu convivi com ele, né? Convivi com ele quando eu morava lá com a minha avó, quando eu era criança lá com a minha avó. Então eu peguei e sonhei com ele que ele chegava e falava para mim assim, ele chegava para mim e falava assim, oi filha, vim te ver. Aí eu falava, ué tio Zé, você não morreu? Aí ele pegava e falava assim, não, que nada, eu vim aqui numa missão, Aí eu falava, missão? Aí ele falava assim, depois você vai entender. Aí eu acordei, aí eu estava contando para minha mãe arrumando as coisas me sair, e eu contando, mãe, eu sonhei com o tio Zé, e o tio Zé falou que viu numa missão, e que ele estava morto não, que tinha vindo numa missão. Aí, eu sonhei com o tio Zé, e o tio Zé falou que viu numa missão, e que ele estava morto não, que tinha vindo numa missão. Aí, a gente vê sonho em cada bobagem, né? A gente está imaginando, isso fica de besteira. Tá, tudo bem. Tá, me arrumei e saí. Distante a rua que eu tive que atravessar a Dutra para poder pegar o ônibus para ir para Caxias. Aí eu fui normalmente nessa rua. Quando eu fui andando, que eu já falei que essa rua é paralela à Dutra, e a Dutra fica assim, mais alta, né? A rua do bairro que eu moro fica mais baixa assim. Aí
Eu fui andando, quando eu fui andando assim, eu avistei esse homem que eu sonhei lá em cima, na Dutra. Esse seu tio. Eu não sei se era ele, na minha cabeça eu acho que era ele, entendeu? Imaginava que era ele assim, porque parecia, do jeito que eu lembrava que ele era, né? Que eu vivi pequeno lá com ele. Aí ele era assim, um mulato alto e usava um chapeuzinho, né? Assim. Então, era como o meu sonho era assim, eu achava que era ele, não sei. Aí eu sei que o mesmo homem do meu sonho, eu vi ele andando assim na Dutra. Aí ele andava e, de segunda assim, olhava para trás. Aí eu queria voltar para contar para minha mãe, que eu estava vivendo coisa, mas eu ia me atrasar o trabalho, né? Aí eu, sabe, minha mãe, dos dois que eles fossem essa noite, me contar para minha mãe, mãe, eu tô vendo, vi um homem que eu sonhei, né? E eu fui andando. E ele sempre mais à frente que eu, na parte de cima adulta, assim, de vez em quando ele olhava para mim. Aí fui andando. Quando chega na parte, quando vai chegando no fim da rua, aí, no caso, vem a Dutra, no caso, eu tinha que atravessar a Dutra para o outro lado, né? São duas partes. Atravessei a avenida que vai para o Rio e a que vai para São Paulo. A de São Paulo. Mas quando eu cheguei na parte que é de atravessar, eu não vi mais esse homem. Ele sumiu. Aí tudo bem, ele sumiu. Aí eu fiquei assim na primeira parte para atravessar, e no meio assim tem aquele canteiro, né? Tem aquele canteiro. Aí eu peguei e fiquei assim. Aí eu atravessei a primeira parte. Aí, da segunda parte, eu não atravessei, não. Mas eu apareci do outro lado. Não sei se você vai entender. Eu não atravessei com as minhas pernas. Eu não sei, foi assim, eu atravessei a primeira parte, normal. Quando deu para olhar nos carros, quando deu para atravessar, eu atravessei. Aí quando chegou assim, eu cheguei lá no canteiro, aí de repente eu apareci, aí até do outro lado assim, tem o fubá granfino, né? A fábrica do fubá granfino, tem um muro, assim. Aí eu apareci lá no muro do fubá granfino e ali onde eu estava, estourou um carro, entendeu? Um carro assim que era grande, um carro que parece que faz negócio, igual carro de obra, sei lá, um carro grande, assim, que é um negócio grande rodando o negócio. Estourou, sabe? Bateu ali naquele meio, e foi um desastre horrível. Sabe? E coisa assim, teve carro capotando, foi uma coisa horrível. Mas eu estava lá do outro lado, eu apareci lá do outro lado. E mais uma vez eu fiquei olhando aquela coisa, aquele corre-corre, mas mais uma vez eu tinha que ir embora, porque eu tinha que tinha eu tinha horário de pegar o ônibus para trabalhar. E fui. E na volta contei isso que aconteceu para minha mãe. Mais uma vez, minha mãe não acreditou em nada disso. Ela soube do desastre, né? Que foi comentado ali, tudo, que é pertinho de casa. Mas o que eu falei para ela, ela não acreditou, né? Que aconteceu isso. Né? Então, eu não sei, eu acho que a missão que ele falou foi me salvar, né? Não sei. Quer dizer que você fisicamente foi transportado para o outro lado instantaneamente. Porque eu não me lembro, entendeu? Como se eu tivesse perdido a memória ali, apareci lá, voltou lá do outro lado, eu não sei. No momento que aconteceu o desastre mesmo. Você viu o desastre acontecer lá na hora. No momento. Eu parei, aonde eu atravessei, aí no canteiro, aí ali onde eu atravessei, o desastre foi ali onde eu estava, mas eu não estava ali, eu estava apareci do outro lado lá. Entendeu? Eu apareci lá do outro lado, perto do muro do fubá granfino. Então, entendeu? São essas histórias, né? Tem esses relatos, tem... eu vou para finalizar, vou só contar só, já falei todos, né? Mas também eu anotei aqui também, teve uma vez que eu vi um disco voador, minha mãe era viva, a mãe era viva, falar rapidinho isso, minha mãe era viva. Aí assim, um domingo, eu cheguei, tinha saído, aí eu cheguei assim, umas 11 horas, assim, eu cheguei, minha mãe costumava me esperar no portão, em pé, assim, ficava me esperando no portão, sempre. Até quando eu trabalhava. Aí eles eram domingo, eu tinha saído. Aí eu cheguei, aí na varanda tinha assim um murinho,
Aí minha mãe sentada assim no murinho na parte de cima e eu sentei assim, na parte de baixo, a gente conversando. Tava assim, um céu assim, muito bonito e tudo. Aí conversando bastante ali, tava de 11 para meia-noite ali. Aí, de repente, assim, o tempo começou a ficar assim, meio vermelhado, sabe? Assim, ou laranjado, não sei. Assim, normal, assim começou. Aí eu disse, estranho, né? Aí eu falei assim, não, tá ficando vermelhado, não sei o que. Aí foi uma coisa muito rápida. Aí não veio de lugar nenhum, não. É como se tivesse materializado. De repente, assim, um prato, assim, tipo um prato grandão, assim, entendeu? Materializou, muito grande, mas, assim, muitas luzes. Era muita luz mesmo, assim. Acho que eram luzes que giravam. Mas, assim, não dava para a gente olhar assim, ou vendo assim, não, porque é uma coisa tipo imã ou energia, sei lá, entendeu? Não é uma coisa assim normal para você olhar, não. Você via, mas estranho, que elas assim, uma coisa rápida. Acho que isso aqui não fica muito tempo, acho que até prejudica a gente. Aí sim, uma coisa rápida. Aí, uma coisa assim, aquilo, tipo assim, um imã puxando assim, aquela luz, uma luz veloz assim. Aí, de repente, aí, de repente, deu para ver mais assim, quando ele subiu assim, depois inclinou e subiu. Sim. Isso foi ou em 77 ou 78. Foi um E mais alguém viu? 79. Mais alguém viu esse disco além de Só eu e você? minha mãe. Sua mãe viu também, ela confirmou também. Só eu e minha mãe. Uma vez que nós estávamos brincando, eu e um amigo meu chamado Vilso, né, eu adolescente, nós estávamos brincando de bicicleta no bairro, aí a minha mãe com as outras mulheres da rua estava sentada na porta. Está sentada assim na porta, conversando, e a gente foi dando a volta nos quarteirão, né, dando a volta no quarteirão. Aí, quando teve uma hora assim que eu moro assim perto da Via Dutra, não sei se você já ouviu falar que no Rio de Janeiro tem a Via Dutra. Já ouvi falar. Ouviu falar? Aí eu juntamente assim, tem uma rua assim abaixo, né, paralelo à Via Dutra. Aí nós fomos virando assim com a bicicleta, o Wilson na dele, eu na minha. Quando nós viramos assim, aí de repente apareceu esse material, apareceu, não veio de algum lugar não, apareceu uma mulher, sabe, uma mulher assim muito bonita, uma mulher assim tipo índia, sei lá, uma roupinha assim meia rosa, meia salmão, fininha, assim, ela descalça, mas assim muito, muito linda, uma mulher lindíssima, assim, de repente apareceu do nada assim na nossa frente, aí a gente paralisamos assim, eu e ele paralisamos, aí ele falou assim, vamos correr. Aí ela falou assim, não fala para ela correr não, não fala para ela correr não, que eu quero falar com ela, é pro bem dela. É pro bem dela. Aí quando ela falou é pro bem dela, nós corremos, entendeu? Corremos muito. Chamar minha mãe, a mulher estava sentada aqui, e a gente cansado, vai contando dessa mulher. Aí foi todo mundo atrás dessa mulher, até ontem, como dizia minha tia. Ninguém sabe que mulher é essa que apareceu e diz que apareceu que era por minha causa e que é por meu bem. Não sei. Então, eu estou falando demais? Não, a gente está aqui para isso mesmo. Eu quero ouvir suas histórias. Vou contar, então, a história do tio Zé. Não deixe de assistir também a parte 3 desse vídeo, já publicada aqui no canal. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo, de sua casa. Obrigado pela sua companhia.